Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é o transporte correto de crianças no carro. Olha, esse é um assunto super importante que gera um monte de dúvidas, mas que é essencial para a segurança dos nossos pequenos. Então vamos juntos desvendar todas as regras para garantir aquela viagem tranquila e, claro, muito segura. Mas antes da gente mergulhar em cada fase, é fundamental entender a seriedade da coisa. A pergunta aí na tela é bem direta. O que acontece de verdade quando essa lei não é seguida? E não é só uma questão de multa, viu? É uma responsabilidade gigante que pode ter consequências bem sérias. E as consequências, como a gente pode ver, não são leves. A infração é gravíssima. Isso quer dizer multa no bolso e 7 pontos na carteira. Mas o mais importante aqui é a medida administrativa, a retenção do veículo. Sabe o que isso significa? Que a viagem para ali na hora e só continua depois que a irregularidade for resolvida. É a lei dizendo bem claro, a segurança da criança não se negocia. E para ninguém achar que isso é achismo ou opinião, toda essa nossa conversa é baseada na fonte oficial, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É esse documento que orienta os agentes em todo o Brasil e que dita as regras que a gente vai detalhar agora. E por trás desse manual, quem dá as cartas é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo que define tudo isso. Ou seja, o que vamos ver aqui não é uma dica, não é uma sugestão. É a regra do jogo, pensada por especialistas com um único objetivo: salvar vidas. Então vamos lá, começando do comecinho. A primeira fase da jornada da segurança, a mais delicada de todas, que é a dos bebês, até completarem um aninho de idade. E para essa fase, o equipamento obrigatório é o famoso bebê conforto. A imagem mostra direitinho como o bebê deve ficar. Reparem bem na posição, virada para trás, de costas para o movimento do carro. Essa posição é vital e já já a gente vai entender exatamente o porquê. Então, o ponto principal é esse. Para crianças de até 1 ano ou com até 13 quilos, o uso do bebê conforto é lei e a posição, essa não tem conversa, sempre virado para trás. Isso protege a coluna e o pescocinho do bebê, que são super frágeis em caso de uma freada brusca ou uma batida. Bom, o tempo voa, né? A criança cresce e a segurança tem que evoluir junto. Vamos então para a segunda etapa, que pega a turminha de 1 a 4 anos de idade. Agora, o dispositivo de segurança muda. Agora, a gente dá adeus ao bebê conforto e dá oi para a cadeirinha. E aqui tem uma mudança muito importante, como a gente vê na imagem. A criança agora viaja virada para frente. É um marco, né? Acompanhando o mundo de frente no mesmo sentido do carro. As regras para a cadeirinha também são bem claras. É para crianças com mais de 1 aninho e até 4 anos, ou com peso entre 9 e 18 quilos. E a posição, como a gente viu, é sempre virada para frente, bem instalada e segura no banco de trás. E a criançada não para de crescer. E a gente chega numa fase de transição bem importante. Entre os 4 e os 7 anos e meio, a criança já está grande demais para a cadeirinha, mas ainda não tem altura para usar o cinto do carro direto. E agora? É aí que entra o próximo dispositivo. Esse é o assento de elevação, mais conhecido como booster. A função dele é exatamente o que o nome sugere, dar uma elevada na criança. Para quê? Para que o cinto de segurança do carro passe nos lugares certos do corpo, por cima do ombro e pelo quadril. Nunca, jamais, no pescoço ou na barriga. Então, só para reforçar, o assento de elevação é obrigatório para crianças com mais de 4 anos e até 7 anos e meio, que ainda não atingiram a altura mágica de 1,45 m. A faixa de peso, de 15 a 36 quilos, é uma referência, mas é sempre bom confirmar no manual do fabricante do assento, combinado? E, finalmente, chegamos à última etapa com dispositivos especiais. Quando, afinal, a criança pode usar só o cinto de segurança do carro como gente grande? A lei define critérios bem certinhos para essa transição ser totalmente segura. A imagem mostra exatamente onde a gente quer chegar. A criança já com tamanho e altura suficientes para usar o cinto de 3 pontos do veículo do jeito certo, sentadinha direto no banco de trás com a mesma segurança que um adulto. Agora presta atenção nesse detalhe que muita gente esquece. Não basta só a idade. A criança precisa ter, no mínimo, 1,45 m de altura. Então são as duas coisas juntas, mais de 7 anos e meio e mais de 1,45 m. Com os dois requisitos batendo, aí sim pode usar o cinto do carro. Mas sempre no banco de trás, até completar 10 anos, hein? Beleza, já vimos as regras gerais.
Mas como quase tudo na vida, existem as exceções. E tem aquelas dúvidas que sempre aparecem, né? Vamos então tirar tudo isso a limpo e ver o que a lei fala sobre esses casos especiais. A pergunta de R$1 milhão. Criança pode ir no banco da frente? A regra geral é um sonoro não. Mas a lei abre umas brechas bem específicas. Por exemplo, em picapes que só têm os bancos dianteiros, ou quando o banco de trás já está lotado com outras crianças, cada uma em seu dispositivo. Agora, fora disso, aquelas cenas de criança no colo, em pé entre os bancos, isso é infração gravíssima e, acima de tudo, um perigo absurdo. E aqui um ponto que sempre dá o que falar. A obrigatoriedade desses dispositivos vale para todos os veículos? A resposta é não. A lei atual isenta o transporte coletivo, como ônibus, os veículos de aluguel, como táxis, e os de transporte por aplicativo, e também os veículos escolares. É uma exceção prevista na lei, mas o bom senso e o cuidado com a segurança devem continuar sempre, né? Ufa! Passamos por todas as etapas, regras e exceções. Agora, para fixar bem essa informação, vamos fazer um resumão, aquele direto ao ponto, com os 4 passos que garantem a proteção e salvam vidas. Essa aqui é a colinha que todo mundo precisa ter na cabeça. Etapa 1, bebê conforto, sempre virado para trás. Etapa 2, a cadeirinha, já virada para frente. Etapa 3, o assento de elevação, para ajustar a altura do cinto. E por último, a etapa 4, apenas o cinto do veículo, mas só quando a criança tiver no mínimo 1,45 m e sempre no banco de trás. Simples, né? E para fechar, uma dica de ouro que vem direto do manual de fiscalização. Pessoal, não adianta só ter o equipamento certo, ele precisa estar instalado perfeitamente. Um bebê conforto meio solto ou uma cadeirinha com folga, para a fiscalização é considerado ineficiente. Na prática, é a mesma coisa que não ter nada. A segurança depende 100% da instalação correta. No final das contas, todas essas regras, as multas, os pontos na carteira, tudo isso existe por um único e grande motivo. É muito mais do que uma obrigação da lei, é um ato de cuidado, porque proteger quem a gente ama é, sem dúvida nenhuma, a regra mais importante de todas. Concordam? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito@gmail.com.